Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast, Tá em Alta Podcast, um dos podcasts de maior alcance aqui de Maringá. Nós gostaríamos sempre aqui de agradecer você que está sempre com a gente aqui, sempre compartilhando e sempre nos dando sugestões aqui para a gente estar conversando aqui no podcast. Aqui é uma conversa aberta sobre os mais variados assuntos, inclusive a gente documenta cases, tá? Você vai acompanhar, daqui a pouco eu vou falar sobre os nossos parceiros, mas nós temos uma característica de ir direto ao ponto aqui, conversar, né? Uma conversa bem aberta aqui sobre vários assuntos. E hoje nós temos uma presença especial. Ela foi campeã brasileira de tênis. Ela é maringaense, foi campeã brasileira de tênis. Vai contar um pouco sobre isso, falar um pouco aí sobre hábitos, enfim, dicas. O nome dela é Nicole Dauch. Nicole, seja bem-vinda aqui ao podcast Tá em Muito Alta. obrigada. Olha, tênis, hein? Você, no caso, é algo da sua família ou algo de você mesmo? Como que é isso daí? Na verdade, assim, foi algo que eu escolhi. Minha mãe fala que quando eu tinha uns 4 anos, eu cheguei nela e eu acho que eu vi em revista ou na televisão e eu pedi pra jogar tênis. Ela até brincou comigo e falou: você vai catar um tênis e sair lançando? E eu falei não, que eu ia pegar raquete e tudo mais. E aí eu tenho uma academia próxima de casa. E ela me levou lá pra eu fazer uma aula experimental. Aí com 6 anos eu comecei a fazer. Que legal. E é interessante contextualizar, né? Tipo assim, vamos contextualizar então esse título. Depois a gente entra assim um pouco na rotina, como que é, né? Se tem que se abdicar de algumas coisas, como que é a característica do tênis, né? Porque eu sou um cara bem leigo, assim, né? E, bom, tem pessoal que vai nos assistir que conhece bem, assim, essa área, Uhum. mas a grande maioria pode ser que não, né? É. Mas como que funciona ali? Você participou do campeonato e quando que foi? Como que foi esse processo? E contextualiza a gente. Então, é, dentro do ano tem vários torneios brasileiros, né? Esse que eu participei, você pode tanto representar um clube quanto não, né? Mas é por clubes. Sim. E aí, são 2 etapas, são algumas etapas durante o ano, e em uma delas eu ganhei lá em São José dos Campos. Foi semana passada, se eu não me engano, retrasada. Ai, que legal. E nesse processo, para você ganhar um brasileiro, existe todo um rigor, né? Sim. O seu treinamento hoje, porque eu acho que é legal isso, né? Porque tem como você é nova, né? Bem nova, mas tem como entender hábitos que ajuda não só a pessoa ganhar, né, um brasileiro, mas pode servir para outras aplicações em outras áreas também, né? Aham. Como que é a sua rotina, assim? Você exige uma rotina rigorosa ou não? Como é que é? Então, assim, a rotina, ela é bem corrida, né? Hoje eu levo ela com um pouco mais de leveza, mas antes eu levava muito a ferro e fogo, né? Sim. Mas assim, normalmente são 4 horas de treino de tênis, 1 hora de academia e também as outras partes, né? Que a gente também estuda, de vez em quando faz fisioterapia. Talvez o meu plano é ir para os Estados Unidos fazer faculdade. Legal. Então, eu preciso estudar as matérias também para fazer as provas. Então, é uma rotina, assim, bem corrida. Que legal. E nos Estados Unidos valorizam bastante isso, né? Valorizam bastante. Coisa que no Brasil é mais complicadinha. Verdade. E no colégio lá, eles têm até uma, um incentivo, né? Pra Sim, quem... eles têm, tipo, um programa de bolsas, né? Nas universidades, você pode tanto ganhar bolsas acadêmicas quanto bolsa esportiva. Então, se você juntando as duas assim, acaba ajudando no bolso, né? Porque, querendo ou não, lá é em dólar. Sim, sim, com Então, acaba certeza. sendo bem mais caro pra gente. Com certeza, com certeza. Olha só que legal, né? E no caso, você aqui em Maringá, existe
um movimento nesse sentido? Como é que é o mercado, assim, o movimento aqui Você de diz das Maringá? academias? É de tênis, assim, é forte, assim? Ou... Olha, o tênis no social em Maringá acabou crescendo bastante. Na parte de competição, hoje a gente tem umas 2 academias assim, que tá nessa parte de competição, né? Bastante gente novinha tá começando. Acho que provavelmente porque os pais não querem que eles façam um hobby, né? Então acaba pegando o esporte pra competir. Mas no social, assim, de uns anos pra cá, cresceu bastante, de forma, assim, surpreendente. Tanto que tem grupo da mulherada, assim, que tem 100 pessoas. É bastante gente. Olha só que legal. Eu falo isso porque, assim, eu fui campeão maringaense, né? Maringaense de xadrez. Ai, que legal. Xadrez. E xadrez, na época não tava o movimento, agora tá bem, assim, o movimento, sabe? Tem diversos pessoas de destaque, assim. Então é interessante saber que nessa modalidade, Maringá tem esse detalhe, né? Tá crescendo bastante, Esse ponto. bastante. E você tem irmã ou é só você? Tenho. Legal, legal. E você uma irmã? É só ela, Tem Legal, 16 anos. legal, bacana. E aí seguiram caminhos diferentes. Sim, a minha irmã, ela nunca foi muito apegada no esporte, né? Eu já sou total do esporte. Já junto com o tênis veio o futebol, Futebol o também? vôlei. Não, eu adoro jogar futebol. Eu não gosto muito de Caraca, assistir, mas adoro jogar futebol. nossa. Fiz Tem que fazer um X1 aí, ó. Falar pra você, ó, algum influenciador quiser X1 aí, né? Você já viu aquele campeonato de X1? Já ouvi falar no YouTube, né? É, Aham. que o Manela que ganhou lá, né? Ganhou do pessoal do Podpah, que tava organizando, né, no podcast. Aí eles acabam se desafiando, né? Aham. É bem legal. Nossa, eu adoro jogar. Mas é mais um hobbyzinho, né? Sim. Mais futebol, vôlei também. Vôlei eu fui também chamada com 14 anos, eu fui chamada pra jogar o Sub-16, representar o Paraná também. Mas, 16. mas aí eu era muito novinha, né? Tava com 14, 13 anos, ia fazer o 16. Aí eu acabei não indo. Mas eu tive a oportunidade, mas eu sempre escolhi o tênis no final. O tênis, né? Eu vou falar pra você, o que chamou a atenção sua no tênis? Olha, o que eu acho que mais chama atenção, assim, no tênis, pra mim, é o fato dele ser individual. Ninguém depende de mim, né? E eu não dependo de ninguém. Então, é eu e eu na quadra. Tirando dupla, né? Mas Sim. nem dupla eu gosto de jogar muito. É mais simples mesmo. E o esporte coletivo, eu sou muito competitiva. Então, eu passo muita raiva, sabe? Sim. Então, eu acabo não me adaptando muito. Aham. Por isso que eu optei pelo tênis. E aí você, no caso, de fato, né? Você se dedica ali e depende bastante de você pra ter o resultado, né? Sim, total. Eu e eu na quadra. Se eu não tô bem, não tem ninguém pra me ajudar, né? Mas Às o, vezes. mas o tênis não tem técnico ou não? Então, assim, às vezes eu viajo com técnicos, mas normalmente, tipo, eu tô com a minha mãe ou com meu pai viajando. Às vezes eu tô sozinha, às vezes tá eu e eu. Às vezes tem, tipo, amigos, assim. Às vezes, no último torneio que eu fui, não esse de São José dos Campos, pra Curitiba, eu joguei um torneio lá e eu joguei contra uma menina daqui de Maringá. Tava, tipo assim, a equipe toda ali torcendo pra ela e não tinha ninguém ali comigo. E eu tinha que lidar com aquilo, entendeu? Caraca. Você vai, do outro você vira, que a gente vai virando, né? A cada 2 games a gente vira. Quando eu virava, eu ia botar minha toalhinha na grade, eu dava de cara com o pessoal, entendeu? Tava o pessoal aqui e eu lá secando meu rosto. Então, tipo, tem todas essas que a gente precisa lidar dentro da É uma quadra. questão psicológica, né? Uma base Muito. emocional, né? Tem que lidar. E você tá com quantos anos? 17. 17. E essa base emocional, ela é muito importante, né? Não só da família, né? Tudo. Ah, com toda certeza, mas eu não tinha muito essa parte mental forte. Eu era bem fraca, na verdade. Tipo assim, de receber alguma.
Uma coisa de já ficar mal mesmo muito tempo. Também, e também o fato, tipo, eu ficava muito nervosa dentro da quadra. Ficava. Ai, parecia que aquilo dali ia definir a minha vida, sabe? É. Então, eu entrava de uma forma muito pesada, eu não entrava feliz. Eu queria, tipo, só sair correndo da quadra, mas eu amava aquele esporte, então eu ficava muito naquele negócio. Eu gosto de jogar, eu gosto de treinar, mas eu também não gosto de competir. Então, foi uma fase assim, foi uns 2 anos, que eu fiquei muito confusa, muito confusa. Tanto que eu fui morar em São José do Rio Preto, morei 1 ano com uma amiga minha, só eu e ela com 15 anos. E então foi uma fase difícil, sabe? Sim, Eu sim. tava passando por uma fase difícil, assim, tipo. Eu entrava de uma forma pesada. Sim, ficava pesada. Uhum. E é uma coisa assim que é interessante, é essa questão da base emocional, né? Porque no começo a gente compete muito, né? A gente leva muito a sério, depois a gente começa a se divertir no processo, porque a gente, que nem, a gente gosta daquilo. Sim. Então, é difícil, eu tava vendo até uma frase esses dias, é difícil você vencer alguém que tá se divertindo, né? Uhum, muito. Porque, beleza, aconteceu de campeão brasileira, mas o fato da pessoa estar se divertindo é uma base forte, né? Emocional ali também. Sim, antes eu ficava muito com aquele negócio de. Eu não me divertia, eu não tava me divertindo. Parecia que eu não tava fazendo o que eu gosto. E aí, eu. Tipo, vamos dizer, uns. 1 ano assim, que eu fiquei meio que sem competir direito. 1 ano que eu fiquei sem competir direito, tipo, meio do ano passado pra meio desse ano, eu parei de competir. E aí eu voltei agora. Foi meu primeiro torneio depois de alguns meses, assim, sem competir. E eu ganhei ele. Tanto que. Mas eu fiz acompanhamento com psiquiatra, psicólogo e tudo mais. E consegui, tipo, levar as coisas de uma forma mais leve, sabe? E agora, tipo, lá em São José dos Campos, eu me diverti na quadra. Eu tava lá, eu tava feliz. Aí, tipo, meus amigos, minha mãe, eu fui com a minha mãe pra lá fazer alguma brincadeira comigo, entendeu? Ela também fica bem nervosa, então eu fico rindo que ela tá mais nervosa que eu Sim, dentro da sim, sim. quadra. Então, tipo, tudo começou a ser mais leve, tanto que acabou me levando o título. Poxa, que da hora mesmo. E você tem alguém que você se inspira? Olha, com toda certeza, né? Eu sempre gostei, assim, na parte do tênis, assistir a parte mais do masculino do que o feminino, que o feminino é um jogo um pouquinho mais rápido, né? As meninas hoje têm um estilo de jogo bem na área de ataque. Elas atacam bem, entendeu? Então, os pontos duram menos tempo. Agora, no masculino, é mais diferente. Tem mais trocas, é um jogo mais pensado, entendeu? Então, um dos meus ídolos, assim, é. Eu gosto muito do top 3, né? Que aí é o. Que é? São os 3 melhores, assim, que hoje eles não jogam mais, só o Djokovic, mas tem o Federer e o Nadal. Eles Nossa, 3, fortíssimo, hein? assim, eu gosto muito. Cada um, pra mim, tem a sua. Particularidade. Isso, Ah, entendeu? O que me chama a atenção. O Federer, ele tem aquela elegância dele, sabe? Aquele jeito leve de jogar. O Nadal, a raça dele é muito grande, isso daí é impressionante. A forma do Djokovic, a luta dele até chegar no profissional foi bem difícil, né? Mas também dentro de quadra, ele pode estar perdendo de 2 sets a 0 e ele vira o jogo. De forma, assim, absurda. então, Então, ele tem uma resiliência uhum, fortíssima. a cabeça dele, assim, é absurda de forte. Forte, muito. Então, são características ali, né? E no tênis isso é importante, né? Muito. É... cada um vai puxando um pouquinho, né? O tênis exige muita fisicamente, né?
Você precisa estar bem fisicamente, então a academia, a parte cardiovascular é muito importante, É mesmo? muito. Porque assim, veja, eu sei que muitos que vão assistir aqui, talvez pessoas que também te acompanham, pode ser que sejam atletas, pode ser que pessoas que, no caso, estão já habituadas com o tênis e tudo mais, né? Mas eu particularmente sou leigo, viu, pessoal? Sou leigo de tênis, estou aqui entendendo, aprendendo a respeito desse esporte. O condicionamento físico, você falou assim, tem que ser um bom condicionamento físico. Sim. Porque assim, a pessoa que olha de fora fala assim, não, mas... E tem aqueles barulhos também, né? Que faz... e tal. Aham. Aquilo ali ajuda ou não? Como que é isso? Olha, por muito tempo eu pensei que fosse besteira, né? Quando eu era mais novinha, assim. Que eu tinha vergonha também de... Sim. Mas parece que você consegue soltar mais a força, sabe? Ah, Tipo, o ar sai melhor. sim, então é tipo uma explosão ali. Então, Sim. eu tava... tem até um filme de luta, né? Que o pessoal aprende a respirar. Aham. Então isso colabora mesmo, olha Mas só é que engraçado coisa. quem... Assim, tem gente que exagera. É claro, tem gente que faz o barulho assim, mais pra às vezes Exagerado, né? provocar o... Pode entrar aí, pode entrar. Mas pra provocar o adversário, porque querendo ou não, isso mexe com a cabeça, né? Sim. Mas também é normal. Às vezes, até na hora do cansaço, assim, a gente acaba fazendo bastante esse barulho. Uma pessoa, vamos supor, são perguntas que eu faço que coloca a pessoa, você responde do jeito que você quiser. Se você tivesse começado do zero, beleza, você foi campeão brasileira. Tá. E claro, é só o começo, que nem você colocou aí, tá com 17, meu, só o Uhum. começo. Inclusive, o pessoal aí que acompanha, ó, quiser investir, falar pra você, a gente é o ouro, né? O ouro. Você nem veio aqui por esse propósito, mas se alguém tiver vindo aqui, poxa, é promissora, né? Mas vamos supor, se você estiver começando do zero, Tá. o que você faria? Vamos supor, eu tenho que começar do zero. O que você faria? Onde que você focaria para você poder realmente alcançar de novo? Parte mental. A trabalhar a partir... Trabalhar a parte mental, total. Eu acho que hoje a gente tá numa idade, assim, eu e as meninas, que todo mundo joga o mesmo nível. Todo mundo bate bem, todo mundo saca bem. A força física também tem uns que eu consigo crescer muito bem. Então, eu começo meio morninho assim e eu cresço. Mas a parte mental é o que mais pega. Foi, tipo assim, É mesmo? Então, o que eu mais lutei durante, tipo assim, 5 anos que eu fiquei, tipo, tentando atravessar uma porta que não dava, sabe? E finalmente eu tô conseguindo me livrar disso. total. Não, né? Quem vê close não vê corre, né? Como diz. Exato. Porque, beleza, você vê o pódio, mas até as tentativas... Eu acredito muito assim, eu faço muita entrevista, eu também faço na CBN, Uhum. e a gente documenta cases e a gente conversa não só com atletas, mas também com empresários e pessoas que alcançaram grandes resultados, né? E a gente percebe que as coisas são estabelecidas, consolidadas, quando não há aplauso, né? Uhum. Então, tipo assim, se você pegar, eu tava até conversando com uma pessoa sobre isso, se você colocar uma time-lapse, a vida da pessoa em time-lapse, né? Você vai ver que ela faz todo dia praticamente a mesma coisa, né? Sim. E não é algo, beleza, ela gosta, mas não é algo assim que, nossa, o que ela faz diferente, qual que é o segredo, não. Não. Assim, Constância, né? exato, é a constância que faz a diferença, porque, olha, vamos colocar, tipo, de 80 meninas que estão ali jogando bem, todas treinam, em média, entre 2, 3, 4 horas, assim, mais ou menos, né? Que é o que manda essa. Imagina, você não treina, tipo, às vezes... É melhor você treinar
2 horas bem treinadas do que 4 meio morto, né? Então, todas treinam assim na mesma intensidade. A parte física também, todo mundo faz academia. Então, a gente tá numa linha assim que não tem muita diferença na parte física e técnica também. Então, hoje o que tá diferenciando a gente é a parte mental. Porque tudo no tênis mexe um pouco. A gente no infanto não pode coach, que é o coach tá do lado da quadra dando dica pra gente. No infanto não pode. Agora, no profissional já pode, né? E eu tava jogando lá em São José dos Campos e eu tava sem, né? Minha mãe tava sentada na arquibancada e eu vi a minha adversária com o coach. E aí, a árbitra, na hora que foi fazer o sorteio, entregar as bolinhas, passar as regras, ela falou: não pode coach e caso vocês estejam, né, que eu ver, vai tomar o warning, que é a advertência lá. Uhum. Que aí acho que você perde ponto, depois você perde o game, depois perde o set, você vai perdendo algumas coisas. E aí, eu vi naquela hora que ela tava, mas, pô, eu tava ganhando, entendeu? Tava, tipo assim, já tinha fechado o primeiro, tava bem, sabe? Aquilo provavelmente ia esfriar meu jogo, ela ia crescer, poderia, às vezes, mexer com a cabeça dela. Às vezes, o coach tava mais atrapalhando do que ajudando. Então, tudo acaba interferindo, sabe? Caraca, né? Você vê, Às vezes você tirar 5 segundos pra ir na toalha e voltar faz diferença. faz a É diferença. tipo uma pausa que você tá dando, entendeu? Entendi. Olha só que louco, né? É tipo assim, são várias situações ali que interferem. Hoje o tênis, ele é feito de 3 sets, não? Como No que é? feminino, sim. É. Assim, tem torneios que são 2 sets, e caso você faça um ou faça outro, vai pro tie-breakão, que é uma partida até 10. Mas por exemplo, ITFs, que é torneio internacional, né? Juvenil também, vai 3 sets. Aí, O que você já ouviu, assim, você como atleta, que o pessoal fala de tênis que não tem nada a ver? Você fala assim, essas coisas o pessoal não tem nada a ver, né? Tipo assim, eu queria não, citar um exemplo quando você tá. pensa. Por exemplo, às vezes, de determinada área, a gente conversa assim com outras áreas, né? Aí a pessoa fala assim, não. Eu conversei sobre um médico, né? Ele falou assim, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui, pessoal, isso aqui é meio que mito, Uhum. fake news. Mas, assim, de tênis, assim, que o pessoal às vezes confunde. Olha, o que eu fico mais assim quando o pessoal fala, eu acho que é muito julgamento que eles fazem nos profissionais. O pessoal que tá aqui mete o pau, né? Sim. Fala um monte de coisa, Sim. xinga, tudo mais. Mas, nossa, já ouvi bastante besteira. O pessoal às vezes fala regra ou técnica, nada a ver. E você fica tipo, o que você tá falando, entendeu? É. Às vezes, tipo, às vezes a pessoa vem na intenção pra querer te dar uma dica. E você fica tipo, é melhor você ficar quieto. Tem que, Mas faz tem que parte, saber né? quem que você ouve, né? Exato. Tem gente que, tipo assim, você fala, não, beleza, entra por um ouvido e sai pelo outro. Total. Tem gente que você absorve, mas é de cada um, né? Total. E, assim, se você... O melhor conselho que você ouviu no tênis, ou, assim, dentro desse universo, assim, que você fala, caraca, isso aqui me ajudou pra caramba. O melhor conselho. Que às vezes é uma coisa pequena, né? Fala assim, não, olha, é melhor você ir por esse lado e tá Sendo sincera, a pessoa que mais me aconselha, assim, é meu pai. legal, Meu né? pai que, tipo, vai me dando. Ele nunca jogou tênis, nada, nem da família dele, nem da minha mãe. Mas ele. Ele. Instrui ali, Vendo fala. de fora, assim, estudou um pouco também sobre o tênis. Quando eu comecei a jogar, ele chegou a entrar de cabeça também. Então, estudando junto comigo. E. Ó. Muitas coisas bobas, assim, que acaba pegando.
Que, tipo assim, quem aguenta mais na quadra é quem ganha. Então, meu pai sempre fala pra mim, Nicole, enrola a partida. Meu, você tá perdendo, arranja briga. Tipo, arranja briga assim, Sim, eu vai entendo. discutir marca, Sim. entendeu? Tá com coach, por exemplo, se eu tivesse perdendo naquele jogo, que ela tava com o coach dela, eu chegava lá e, meu, não pode. Chamava o árbitro e tudo mais, já ia mexer com a cabeça dela, entendeu? Então, sempre dá uma esfriada. Eu acho que o jogo é muito da parte mental, é cabeça. É você saber usar os recursos que você tem. Então, é isso que eu tento levar sempre nos torneios. E levar de uma forma leve, né? Que, querendo ou não, aquilo ali não vai definir sua vida. E eu vou falar pra você, você colocou uma coisa assim, que é interessante. Você vê tênis, beleza, algo prático e tudo mais, mas que nem você falou, estudo, né? Uhum, Então tem um estudo, né? tem. Tipo assim, fortíssimo em cima. É porque o pessoal às vezes, não, é só chegar lá, tá? Não, tem todo um racional por trás, né? Tanto da parte técnica, assim, mas também da estratégia, né? A gente precisa ter muito dentro da nossa cabeça o que a gente tem que fazer em cada momento do jogo. Tô perdendo? Vou fazer esse tipo de jogada. Tô ganhando? Vou fazer esse tipo. Então, por exemplo, eu tô perdendo, tô sem segurança, meu braço já encolheu, eu vou chegar e dar porrada? Não vou. Vou querer ficar dando curta? Não. Entendeu? Ficar gastando o primeiro saque? Não. Entendeu? Então, é isso que eu falo que às vezes é coisa boba assim, mas no calor do momento, a gente chega quer estourar a bola, Total. sacar rápido. Então, essa paciência, assim, é bem importante Tem no uma tênis. frase que fala assim: o óbvio só é óbvio pra mente preparada, né? Exato. Então, Assim, o óbvio foi parece dito pra boba, mim. mas na verdade, pra que a pessoa que tá preparada, aquilo ali faz todo sentido, né? O óbvio, assim, já foi dito pra mim muitas vezes e eu fui começar a ouvir há pouco tempo atrás. Total, total. Mas faz parte, né? Total, total. E assim, de hábitos, vou entrar em hábitos, assim, Tá. que você fala que, poxa, esses hábitos me ajudam bastante, assim. Quais são? Seria? Ou quais você deseja ter mais? Esses ajudam e quais deseja? Parece hoje coach, né? Mas na verdade existe esse lado que eu acho que é interessante saber, né? De um atleta. Olha, hábitos assim, deixa eu pensar. Que eu queria ter, meio assim, da vida fitness, Sim. eu queria começar a. Opa. Ui! Eu queria começar a correr. Correr? Aham, eu acho muito legal. Só que é cansativo, né? Precisa de pique e tudo mais. Mas, assim, tipo assim, ir lá no bosque e correr, entendeu? Tenista, eu pensava que tenista corria. Não? Sim, claro, a gente corre, mas, tipo assim, faz tiro na academia. Ah, é Entendeu? tiro, entendi. Ah, entendi. Tipo na esteira. Agora, correr na rua, ao ar Ah, livre, é esse o entendi, negócio que eu entendi. queria Ah, pegar. legal, Acordar às legal. 5 da manhã, Legal. entendeu? Olha, Mas o aí, tênis me trouxe muitos hábitos, assim, que são muito bons. Tanto botar limites nas coisas, né? Tanto que eu botava até limite demais. Antes eu não tinha vida social, era só tênis, só queria tênis, tênis, tênis. E uma hora acabou, né? Eu cansei, não tava mais aguentando. E aí, agora que eu dosei, né? A minha vida melhorou muito. A Nicole comentou aqui sobre a questão de conselhos, né? Conselhos, instruções em relação também ao pai dela. E eu convidei aqui, inclusive, para trazer essa leitura. Tá aqui com a gente também o Alex Ferreira, né? Que, enfim, sempre traz essa leitura aqui para Nicole, né? Estamos aqui com a campeã brasileira de tênis. E, Alex, sinta-se à vontade aqui também, viu? Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu também estou participando de um podcast. Eu estava falando, né, sobre conselhos, né? O tênis é uma escola não só para o seu filho, é uma escola para nós, para os pais, né? Isso eu aprendi, eu vivenciando, né, a evolução dela como atleta.
Por vezes a gente, como pai, a gente cobra insistentemente os nossos filhos por resultado, cobra para que eles consigam, né, oferecer o melhor. E a gente acaba não compreendendo. Na visão de um adulto é muito simples, né? E na visão daquele que está lá, o atleta que está treinando, que está participando de um torneio, às vezes ele não consegue colocar em prática e a gente, por vezes, não consegue compreender. E o tênis ensinou isso, porque a gente começa a perceber essa evolução, essa questão da gente começar a respeitar um pouquinho mais o tempo, né? É o que ela fala, né? Questão física, questão motora, questão técnica, todos os atletas acabam adquirindo. A questão mental, porque é uma pressão, jogar é uma pressão, vencer é uma pressão. E o tênis, ele é feito de micropartidas, né? Ou seja, tem uma hora que realmente, de fato, a pessoa tá bem, né? O atleta tá bem desgastado. Drena ali um pouco. Né? Drena completamente. Então, assim, quando você é pai, principalmente de um tenista, eu acho que eu posso falar, né? Sim. Como um exemplo, isso foi a grande lição que eu aprendi, como alguém que tem um atleta em casa. Os nossos filhos, eles não nascem prontos, você pode prepará-los fisicamente e tecnicamente, mas em algum momento, eles não vão conseguir entregar tudo. Aí depende muito do equilíbrio emocional, mental. E o papel dos pais é de suma importância, porque esse equilíbrio que ele vai adquirir é o tempo. Não é a força, não é o grito, não é, sabe, a pressão. Nada disso consegue estabelecer que ele consiga fazer algo melhor. É uma questão de tempo. É o tempo, né? É o tempo que de fato faz a diferença nesse sentido, né? Porque é que nem se falou, muitas vezes alguns acreditam que né? Nossa, Oi? não, nada. E... Cutuquei o olho, tá? Hã? Cutuquei o olho aqui do Ah, tá, sim. Não, então, mas tem esse ponto. E é interessante esse ponto de vista, porque tem muitos. A gente talvez está conversando com muitos pais, né, de atletas e tudo mais, que às vezes também fica confuso, não sabe como fazer, né? E é interessante ter essa visão, né? Porque muitas vezes, que nem ela colocou, a parte mental, esse suporte, né, faz toda a diferença ali. É interessante, como se fala, é igual um pássaro, né? Duas asas, né? Tem que equilibrar as duas questões ali para de fato acontecer. E tem alguma observação assim que você fala assim, é interessante pontuar nesse sentido? Viu, Alex? Eu acho que assim, é a questão da gente conseguir ter muita compreensão sobre o tempo. Sabe? A gente tem que entender que a maturidade para alguns chega mais cedo, para outros chega um pouco mais tarde. O equilíbrio também não vem de uma forma diferente. A gente tem que saber temperar isso muito bem, sabe? E tentar entender e respeitar o tempo, sabe? Os conselhos a gente oferece, né? As decepções fazem parte, muitas vezes, de compor, sabe? Toda essa história que o atleta vai tendo, muito mais até do que as vitórias, né? Eu sempre falo para a Nicole que marca, realmente, de fato, são as derrotas, né? A vitória, ela realmente, de fato, ela é interessante, ela é bacana, mas perder um torneio, né? Ele realmente, de fato, te traz, ele te traz uma história muito, muito forte, né? A Nicole, eu sempre disse muito isso para ela. Falei, Nicole, só sabe ganhar quem sabe perder. Então, assim, você tem que entender que a derrota, ela vai te trazer uma lição. Para a vitória, quando chegar, entendeu? Te dá realmente, de fato. É por isso que eu falo que é uma questão de equilíbrio. Eu, como pai, né, como um ex-atleta, né, só que eu fui de um outro esporte, eu sempre fui muito rígido. E eu entendi, nesse momento, que não é esse o caminho. Interessante isso, né? Interessante. Inclusive, essas coisas muitas vezes é aprendido só em mentoria, né? Aprendido, às vezes, em ambiente familiar. É legal estar compartilhando um pouco desse ponto de vista e tudo mais. Teve alguma coisa que chamou bastante atenção, assim, nessa trajetória? Porque, beleza, que nem você falou, só pra você ganhar também tem que saber perder, né?
E eu vou falar pra você, essa competitividade nos faz chegar, né, nesse ponto, mas também, às vezes, é um calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente, às vezes, não sabe perder, né? Sim. Então, essa bagagem emocional é importante, né? Tipo assim, de ter, né? Olha, eu vou falar pra você, uma das coisas, eu jogo, né? Assim, xadrez. Jogo muito xadrez. E eu também eu não gosto de perder. Então, antes, claro, adolescente, tipo, de 13 anos, assim, caiu o mundo, assim, né? Mas aí eu acho que nem o Alex colocou, na derrota é que você aprende mais coisas, né? Você tá sendo preparado pra algo extremamente maior, assim. Já aconteceu, tipo, bastante briga, né? Meu pai não entender, eu também não consegui entender o que ele tava falando. Mas eu acho que uma das coisas que a gente sempre agora, tipo, aprendeu no decorrer foi entender, né? Que o que eu mais antes, o que eu mais perdi era pra cabeça, era pra mim mesma. Não perdia nem pra minha adversária, era pra mim mesma. Então, é isso que a gente conversava muito. Ó, você perdeu pra você mesma? Foi alguma coisa técnica, física? Então, a gente foi se encaixando. E agora, igual meu pai falou ali, que a parte técnica precisa encontrar a parte mental, a maturidade, né? E parece que eu tô nesse momento, né? É, E achar essa leveza, né? essa leveza vem. E é interessante, assim, é o tempo. Total. Às vezes você vê um atleta com 15, 16 anos de idade que ele é precoce, né? Ele não é o que a gente chama de incomum, né? Ele é incomum. Você pode ver que em algum momento ele estafa. Se ele não tiver realmente, de fato, um pouco de equilíbrio, ele estafa. Aí é onde as coisas começam a ir para trás, né? Total. E eu acho que é legal, a gente tá chegando nos momentos finais, mas é legal saber agora os próximos passos. Tem os próximos passos? Quais são as próximas aspirações? Conta pra gente aí se pode Hoje, contar ou não. hoje ela teve um convite. É mesmo? Eu, Conta aí eu pra sou gente. do Paraná, né? Certo. Paranaense. Mas eu recebi um convite na Copa das Federações para representar a Federação Gaúcha. E aí é lá em Uberlândia, acho que é Praia Clube. Falam que é um dos melhores clubes do Brasil, então, tipo, eu estou Nossa, super que legal. ansiosa para ir. O tênis tem isso, né? Olha aí. Os atletas, eles são importados de clube, de estados, de clubes, né? Uma característica do esporte, né? E é tipo assim, é uma proposta que daí a pessoa, ela daí mora em outra localidade e Isso. recebe todo o suporte, tudo Não, isso. agora sim é só o torneio mesmo. Só que vai acontecer mês que vem, né? Em julho, do dia 21 ao dia 26, se eu não me engano. E aí a gente se reúne lá em Uberlândia e pega os melhores atletas de cada estado. E aí, aqui em Maringá, aqui no Paraná, no caso, a gente tem as seleções, né? Que ou você é convocado primeiro do Paraná, eu não jogo paranaense, então não tenho nem ranking direito no Paraná. Aí tem, que é por critério técnico, que normalmente as atletas que vão é que os treinadores estão no comitê, né, para decidir. Então, essas atletas acabam indo. E a campeã do Valendo Título, que foi mês passado. Aí eu perdi lá nas quartas de final para uma curitibana. E aí eu não ia pra Copa, né? Aí eu acabei recebendo o convite pra jogar. Tem duas atletas. São 3 atletas bem fortes que vão estar comigo. Legal. Então, talvez a gente enfrente o Paraná. Vai ser triste. Bacana. Mas caso aconteça, fazer o quê? Faz parte, né? Pô, legal, hein? Parabéns aí, viu? Então, um dos próximos passos é esse daí. Tem mais alguns torneios internacionais aqui no Brasil, só que aí vem gente do mundo todo, né? Até 18 anos. Participar, que tá também no meu calendário, que seria mais ou menos para agosto também. Show Esses de são os bola. próximos. Interessante aí saber os próximos passos, né? Inclusive, à vontade aí, se tiver qualquer informação, quiser
colocando pra gente aqui, que nem colocou de forma exclusiva, depois a gente vai passar esse corte aí, exclusivo desse convite, né, que você recebeu. Falar pra gente aí, a gente tá sempre à disposição aí pra tá divulgando. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Divulgando esporte, divulgando tênis, né? Show de bola. Eu acho que isso aí, na verdade, é o que locomove realmente, de fato, né? Essa nova geração que está chegando, né? Vocês como veículos, né? Como jornalistas, apoiando né? Dessa forma, eu acho que é algo fundamental, né? Para elas conseguirem chegar onde elas querem, né? Legal. Show de bola. Nicole, como que o pessoal pode continuar esse assunto? A gente teve uma conversa aqui sobre rotina, hábitos, inspiração, próximos passos, né? Entendemos ali também de conselhos e tudo mais. Como o pessoal pode continuar esse assunto? Se alguém quiser me acompanhar no Instagram, eu tenho a minha rede social. Pode passar, né? Pode. Nicole, _, Daúde, D-A-U-D. Show demais. E lá eu posto os meus torneios, sempre quando eu tô em clubes diferentes eu acabo postando, sempre eu acabo atualizando alguma coisa. Também, eu não sei se esses jogos vão ser transmitidos, mas para acompanhar as notícias da CBT, da Confederação Brasileira de Tênis, né? Começar a seguir o Instagram deles também, que é CBT também, você já vai achar. Que aí você já fica dentro do juvenil do tênis. Legal, bacana demais. E agradecer também, Alex. Obrigado aí de verdade aí por vocês terem compartilhado com a gente, tá? E também poder aprender, né? Aprendendo com vocês ali. Como diz, né? Quem vê close não vê corre, né? A gente tá conversando aqui com a campeã brasileira de tênis e ela trouxe pra gente um pouco desses bastidores. De verdade, registro aqui minha gratidão. Gratidão também a todos que nos acompanharam aqui no podcast Tá em Alta. Não deixe de seguir a gente. Nós sempre agradecemos a BMW Barigui, também a Flávio Pamplona Alfaiataria. Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um Tá em Alta podcast. Valeu, tchau, tchau.